Os destaques desta edição. Estado registra 474 novos casos e mais 13 mortes por Covid-19. Amazonas começa a vacinar policiais e bombeiros com dose de reserva técnica que vencem em abril. Média móvel de mortes por Covid no Brasil bate novo recorde e chega a 2.598. Venda de kit Covid dispara e médicos alertam para efeitos colaterais graves. Senadores reforçam pressão por saída de Ernesto Araújo após ataque a Cátia Abreu. Mais de 100 milhões de crianças estão sem poder aprender a ler por causa da pandemia. Venezuela. Maduro quer trocar petróleo por vacina. Navio encalhado no canal de Suez volta a flutuar após 6 dias. Líder comunitário é assassinado durante festa de aniversário no Novo Aleixo. A caminho da maternidade, grávida de 8 meses morre. Marido fica ferido em queda de moto após serem atingidos por carro no bairro do Japim. Homem é morto a terçadadas e outro teve a mão decepada em briga no Tarumã. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h50. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Olhuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Mateira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio Berecê em Altazes. Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba. MaripaFM.com em São Sebastião do Atuma. 5h51. Previsão do tempo. O dia hoje fica nublado com chuva, prevêem o Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que também fala em trovoadas isoladas. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros. A temperatura, que é de 25 graus, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 92%. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Segundo dia da semana, segunda-feira, 29 de março. Chegamos aos 88 dias do ano. Faltam 277 para terminar 2021. Hoje é o dia de São Segundo. Hoje fazem aniversário Salvador, a primeira cidade do Brasil, fundada em 1549, e Curitiba, fundada em 1693. Esta é a edição 88.118 do Jornal da Manhã. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Hernandes Sampaio. Um jovem reuniu cerca de 50 pessoas em sua casa num condomínio de luxo em Manaus para a comemoração da festa de seu aniversário de 19 anos. O evento teve início na noite de sábado e só terminou depois que a polícia apareceu no local por volta de 1h30 da madrugada de domingo. Vídeos da festa nas redes sociais mostram pessoas aglomeradas dançando sem distanciamento social e sem o uso de máscaras. Segundo o pai do rapaz, os policiais estiveram na festa e pediram para que o evento fosse encerrado. E muita festa na cidade, bairro de Petrópolis e outros locais, além dos motoristas embriagados, pelo menos 39, não é, Peregrini? Muita gente presa, Paulo Guerra, muita gente apreendida, melhor dizendo, muita gente se aglomerando, muita gente descumprindo totalmente aí a lei, né, Paulo Guerra, aí colocando suas vidas e as vidas dos outros em perigo mais uma vez. Foi essa a dinâmica aí do final de semana, com muito trabalho por parte da Secretaria de Segurança. Peregrini, uma orientação aos motoristas: o semáforo da Major Gabriel com a Ramos Ferreira está em amarelo piscante. Muito cuidado naquele cruzamento que é de grande movimentação.
Zé Paulo, e com essa sua informação, com certeza nós já vamos repassar ao IMMU, né, Paulo, ao IMU, para colocar pelo menos um agente de trânsito no local, que daqui a 1 hora, mais ou menos, o tráfego de veículos ali começa a ficar bem concorrido, né, Paulo? Sem dúvida. E Peregrini, tivemos aí um grave acidente, um carro bateu em uma motocicleta, o marido levava a mulher com 8 meses de grávida para a maternidade. Ela estava já começando a sentir as dores do parto e a motocicleta ficou lida por um carro em disparada no bairro do Japim. Eles caíram, ela morreu logo na hora e ele foi levado em estado grave para o pronto-socorro. Posteriormente, moradores revoltados colocaram fogo no carro, Peregrini. Pois é, Paulo, né? Nessa tragédia que, segundo testemunhas, né, foi causado por um motorista do carro. Isso aconteceu na rua 5 de setembro, no bairro do Japim. O carro se envolveu no acidente e o possível provocador, né, de toda essa tragédia é o motorista do carro, e a placa do carro é o JWQ 6609. Esse carro, como você colocou muito bem, Paulo, atearam fogo no carro, o carro ficou completamente destruído e também com ferro retorcido devido ao fogo. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que esse carro tem restrição de roubo, ou seja, o carro era roubado. A senhora que morreu foi a Cláudia Suzane de Araújo Tavares, deixando outros 2 filhos, né, Peregrini? Pois é, Paulo, ela tinha apenas 34 anos de idade, como a gente já colocou, uma verdadeira tragédia entre família, né? A mãe aí que morreu com a criança no ventre já com 8 meses de gravidez, deixa outros 2 filhos. O detalhe também, Paulo, é que o pai está em estado grave, está internado, e tudo causado aí pela alta velocidade e a irresponsabilidade de um motorista. Ele trabalhava como uma vereadora e era líder comunitário. Foi assassinado durante sua festa de aniversário, Peregrini, lá no Novo Aleixo? Foi, Paulo, ali na área do bairro Nossa Senhora de Fátima 1, ali na área do bairro Novo Aleixo, ele levou ali, os bandidos entraram na festa de aniversário. Estava tudo indo muito bem, a festa estava boa, muita comida, muita música, muita alegria, até que chegaram 2 homens, 2 assassinos, invadiram a festa e dispararam 6 vezes. Desses 6 tiros, Paulo, 3 pegaram na cabeça do André Queiroz, o líder comunitário, que acabou morrendo na hora. Peregrini, uma grande briga aconteceu na área do Tarumã, tumulto generalizado. E o que aconteceu, Peregrini, no meio desse tumulto? Final dessa história, Paulo Guerra, o resumo da ópera. Um morto e o outro que teve uma mão decepada. Foi ali na comunidade, Paulo Guerra, na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Rapaz, foi muita briga, muita peia, e um acabou morrendo, Paulo Guerra, a terçadadas, a golpe de um terçado amoladíssimo. Foi ticado, a vítima foi ticada e depois acabou morrendo aí com vários golpes. Detalhe, Paulo Guerra, é que a mão desse rapaz que estava na briga também foi torada por um motosserra. No meio da briga, o camarada foi buscar em casa um motosserra e acabou torando a mão de um rapaz que está ainda em estado grave, internado, devido a ter perdido muito sangue. Vou lembrando muito aquele Pascoal que matava as pessoas com um motosserra lá no Acre, né, Peregrini? Pois é, né, Paulo? Lembrei dele também. Eu lembrei também do Jason e do Fred também, né? Do Glug, que gostava de matar o pessoal na motosserra. Peregrini, como é que está o tempo nesse instante aí onde você se encontra? Paulo, está começando a ficar claro, sabe? Antes estava mais nublado, agora já está mais claro. Não tá aquela coisa que parece que vai ter sol. Não. Mas não está tão nublado assim, Paulo Guerra. É possível que agora pela manhã, nas próximas horas, não tenha chuva ainda não. Você falando em motosserra, Peregrini, me remete a pensar que daqui a pouco o cara terá que tirar também porte de motosserra, não é? Pois é, né? Tem que tirar esqueci até o nome da madeira que o pessoal corta, rapaz, isso ali é de quebrar qualquer coisa de motosserra. Pois é, Paulo, então essa confusão foi muito. Já pensou que você está no meio de uma briga, que ele corre todo, aparece um camarada com motosserra, Paulo, estoura a mão de um e sai correndo atrás dos outros. Eu imagino a correria, o desespero que não aconteceu nesse campo de futebol. Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, sem antes interagir com os nossos ouvintes, Paulo Guerra, o Mete Marcha, Jorge Mete Marcha,
conhecido como Jorge Lima, passou pela nossa viatura agora há pouco, pela nossa unidade externa e fez aquele, mostrando o rádio que estava ligado no Jornal da Manhã. Valeu pela audiência. Pessoal do transporte alternativo também, obrigado. Pessoal dos amarelinhos, todos ligados no Jornal da Manhã. Batata, Dona Maria, Isaac, toda a turma também, Paulo. Doutor Paulo Henrique, Emerson Quaresma também ligado na nossa programação. Muito obrigado pela audiência. É contigo, Paulo. 5h59 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, lá em Altazes. Açaí no Porto da Feira, em Codajás. Voz, um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Beruri Josivã em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunidade da Colônia Antônio Aleixo. Portão em Amundá.web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiuá. Voz Ariaú e Big Bom em Iranduba e ainda a comunitária em Anguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. Agora 6 horas em Manaus, que tem tempo sujeito à instabilidade e a temperatura é de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h03 em Manaus. Ainda há pouco conversava com o Alberto Pellegrini sobre uma confusão que aconteceu no Tarumã, onde um homem com uma motosserra decepou a mão de uma das pessoas que participavam de uma briga. E o ouvinte Joab Correia manda aqui, Eduardo e ouvintes, que já existe uma taxa que o proprietário da motosserra tem que pagar para o IBAMA para poder usar, é a MS. E custa R$82. Mas, como sempre, os proprietários de motosserra se esquivam a pagar. Mas já existe, inclusive. A tradicional celebração do Domingo de Ramos abriu na programação da Semana Santa deste ano. Na Catedral Metropolitana de Manaus, a missa foi presidida pelo arcebispo Dom Leonardo Steiner. Por conta das medidas restritivas em combate ao coronavírus, a celebração neste ano contou com um público reduzido e não teve a tradicional procissão de ramos. As palhas também não foram distribuídas e os fiéis foram orientados a trazerem de casa. Segundo o arcebispo, a celebração marca a entrada de Jesus em Jerusalém, local onde ele será crucificado, morto e sepultado na Sexta-feira Santa. Ele, ao chegar a Jerusalém, ao avistar a cidade, chorou. O governador Wilson Lima anunciou no sábado que as feiras abastecedoras de Manaus poderão funcionar em horário estendido das 4 da madrugada às 8 da noite desta segunda-feira até o próximo domingo, dia 4 de abril, em virtude da Semana Santa. Ele também informou que o estado adquiriu 160 toneladas de pescado para doação a famílias em condição de vulnerabilidade social. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Alô? Zegdeg, já chamei você. Alô? 6h05 em Manaus. A Prefeitura de Manaus divulga 34 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta segunda-feira por meio do Cine Manaus. Devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão. Mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.empregos2021@gmail.com. No campo assunto deve-se colocar o nome da vaga pretendida. Com o objetivo de realizar obras de infraestrutura para beneficiar bairros de Manaus, um novo programa municipal intitulado Asfalta Manaus vai ser lançado. O prefeito Davi Almeida e o secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota, anunciarão o programa nesta segunda-feira no bairro Jorge Teixeira. Para auxiliar outros estados brasileiros em situação mais crítica que o Amazonas, tendo em vista a redução na taxa de ocupação de leitos no estado e o aumento em outras partes do Brasil,
A enfermaria de campanha montada pelo Exército Brasileiro na área externa do Hospital Delfim Aziz será deslocada a outros estados nos próximos dias. O pedido foi feito pelo Ministério da Defesa por meio do Comando Conjunto da Amazônia. A unidade de campanha de 57 leitos clínicos foi ativada no final do mês de janeiro, durante a fase mais aguda da pandemia no Amazonas, para dar suporte ao hospital de referência para o atendimento de casos de Covid-19, o Delfim Aziz, numa parceria entre o governo do Amazonas, o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde. Agora retomado o contato, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, dispõe de linha de crédito exclusiva para empreendedores que tenham negócios próprios e estejam impossibilitados de tocar em frente. O empreendedorismo voluntário desponta como fonte alternativa de recursos aos microempreendedores e ainda como ferramenta auxiliar de combate à pobreza e à exclusão social, principalmente nesse momento de pandemia. Em vista desse cenário, a AFEAM viabiliza crédito de forma ágil e orientada a esse público. Aqui no município de Manacapuru, o posto de atendimento da AFEAM está com linha de crédito emergencial para quem precisa de capital de giro, que vai ajudar você a pagar as contas e manter sua atividade, ou para quem precisa de um investimento físico para a compra de máquinas e equipamentos. E para clientes da AFEAM que esteja em débito com a agência, há condições especiais de negociação. Assim, o cliente ganha mais um prazo de 180 dias para voltar a fazer seu pagamento. As informações e o acesso ao crédito e à renegociação emergencial estão no site www.afeam.am.gov.br. Se ainda tiver dúvidas, é só procurar o posto de atendimento da AFEAM, que está localizado na sede do Pronto Atendimento ao Cidadão, o PAC, situado no Boulevard Pedro Rates, bem na entrada da cidade. Bem, Paulo, a notícia agora vem da Secretaria de Saúde. Devido ao feriado da Semana Santa, a Secretaria de Saúde do município informa que haverá uma alteração no cronograma de vacinação contra a Covid-19 para idosos de 60 a 64 anos. Portanto, as atividades que estavam programadas para os dias 1º e 2 de abril acontecerão nos dias 5 e 6 de abril, conforme o novo cronograma. Só para reforçar, os idosos de 60 anos, nascidos de janeiro a junho, receberão a vacina na segunda-feira, dia 5 de abril. Já os idosos de 60 anos, nascidos de julho a dezembro, receberão a vacina na terça-feira, dia 6 de abril. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. A Defensoria Pública do Estado criou uma força-tarefa para atender demandas decorrentes da retomada do programa Nossa Merenda, da Prefeitura de Manaus, que fornece às famílias o valor de R$50 mensais por aluno matriculado na rede municipal. O foco da Defensoria com a iniciativa é a regularização de guarda das crianças junto às famílias beneficiadas em meio à pandemia de Covid-19. A Águas de Manaus e o Unicef estão unindo forças mais uma vez para diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 entre os mais necessitados. A concessionária dos serviços de água e esgoto da capital e o Fundo das Nações Unidas para a Infância estão distribuindo gratuitamente kits de higiene para a população vulnerável. Os kits são compostos por sabonete, sabão em pedra, água sanitária, detergente líquido, álcool em gel, absorventes e máscara de tecido, itens que auxiliam na prevenção e no combate ao coronavírus. Alguns locais já receberam doações neste fim de semana, como o Parque das Tribos, na zona oeste da cidade, e a comunidade ribeirinha do Chiborena, na região metropolitana da capital. Ao longo dos próximos dias, a parceria entre a Águas de Manaus e o Unicef devem entregar kits de higiene para aproximadamente 6.000 pessoas, moradoras de 20 comunidades vulneráveis da cidade. O Amazonas começou a vacinar neste domingo profissionais da área da segurança pública. As doses destinadas para a imunização dos agentes são de uma reserva técnica do Plano Nacional de Imunização. Algumas delas, inclusive, vencem em abril, conforme disse o secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo. O secretário não detalhou quantas doses têm prazo de validade em abril ou se há risco de perder o imunizante. O Amazonas já recebeu 1.079.520 doses de vacina
vacinas contra a Covid-19 desde janeiro deste ano. A última remessa de 44.900 doses chegou ao estado na última sexta-feira. Amazonas registrou 474 novos casos de Covid-19, segundo o boletim da Fundação da Vigilância em Saúde, divulgado neste domingo. Com isso, o total de infectados desde o começo da pandemia chegou a 345.810 em todo o estado. O número de mortes subiu para 11.952, com mais 13 óbitos provocados pela doença. Do total, 9 mortes ocorreram nas últimas 24 horas e 4 falecimentos foram registrados em dias anteriores, porém confirmados só agora. O público de 55 a 59 anos com cardiopatias, diabetes mellitus e obesidade mórbida será vacinado pela Prefeitura de Manaus a partir desta segunda-feira. O grupo abre uma nova fase da campanha municipal de imunização contra a Covid-19 que desde janeiro contemplou trabalhadores da saúde, idosos das áreas urbana e rural, pessoas com deficiência residentes em instituições de apoio e indígenas aldeados. O atendimento ao novo grupo prioritário será por ordem decrescente de idade nos 7 pontos de vacinação montados pela Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com o agendamento eletrônico do Imuniza Manaus. Neste site www.imuniza.manaus.am.gov.br. 6:13. Foi aprovado na Câmara Federal o projeto de lei complementar que permite a flexibilização no chamamento dos aprovados em concursos públicos organizados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que presta serviços hospitalares aos hospitais universitários federais em todo o país. No Amazonas, o Hospital Universitário Getúlio Vargas é a unidade que está vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e que possui a necessidade do chamamento desses profissionais de saúde já aprovados em concurso, um total de 1.249 pessoas, entre elas os portadores de necessidades especiais. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Jorge Chalub, marcou para amanhã a escolha da lista tríplice dos promotores que serão indicados ao governador Wilson Lima para assumir o cargo de desembargadora. A escolha do Tribunal de Justiça do Amazonas será com base na lista sextupla definida na última quinta-feira em votação pelo Ministério Público, em que a mais votada foi a procuradora Vânia Marques com 107 votos. A procuradora vai assumir a vaga deixada com a aposentadoria do desembargador Djalma Martins. Nos bastidores, o governador Wilson Lima afirmou que aguarda a lista do tribunal para nomear Vânia Marques como a nova desembargadora. Vânia é irmã do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell. Confirmada a nomeação de Vânia Marques por Wilson Lima, ela será a 7ª mulher a atuar como desembargadora no Tribunal de Justiça do Amazonas. Atualmente estão como desembargadoras Socorro Guedes, Graça Figueiredo, Carla Reis, atual vice-presidente, Nélia Caminha, corregedora-geral Joana Meireles, juíza Onilza Gert, convocada para substituir Encarnação Sampaio, afastada pelo STJ, e juíza Mirza Thelma, convocada para substituir interinamente a vaga aberta com a morte de Aristóteles Turi. 6:15 em Manaus. A seguir, líder comunitário é assassinado durante festa de aniversário no Novo Aleixo. A caminho da maternidade, grávida de 8 meses, morre e marido fica ferido em queda de moto após serem atingidos por carro no bairro do Japim. Homem é morto a testadadas e outro teve a mão decepada em briga no bairro do Tarumã. Após o intervalo comercial, os detalhes. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6:19 em Manaus. Polícia. O carro envolvido no acidente de trânsito que resultou na morte da grávida de 8 meses foi incendiado ontem na rua 5 de setembro, no bairro do Japim. O veículo era um Corsa de cor preta, placa JWQ 6609 e, de acordo com a polícia, possui restrição de roubo. Segundo informações de testemunhas, os suspeitos atearam fogo no veículo e fugiram logo em seguida, sem serem identificados. O acidente aconteceu durante a madrugada e a grávida, identificada como Cláudia Suzane de Araújo Tavares, de 34 anos, morreu na hora junto com o bebê. O marido dela segue internado em estado grave.
A vítima era mãe de mais 2 crianças. Alberto Pellegrini, e tem informação sobre o marido dessa senhora? Tem sim, Paulo Guerra. Ele continua internado em estado grave, gravíssimo, né? A gente pode colocar dessa forma, no pronto-socorro João Lúcio, né, Paulo? Muitas fraturas pelo corpo e também batida na cabeça. O estado dele é grave até o presente momento. Pellegrini, o que mais aconteceu nesse final de semana? Muito bem, Paulo Guerra, um final de semana bem agitado no setor policial. Um suspeito de ter assaltado um motorista de aplicativo foi brutalmente espancado, agredido, levou uma pisa. Ele levou uma pisa de populares revoltados. Isso aconteceu, Paulo Guerra, à noite de sábado. O caso deu-se lá no Monte das Oliveiras. De acordo com os policiais da PM, da 15ª Cipó, uma dupla entrou no carro, no modelo Fiat Mobi, se passando por passageiros lá no bairro de Santa Teodina. Após anunciar o assalto, a vítima conseguiu avisar os outros colegas motoristas de aplicativos que estava sendo roubado e ainda foi esfaqueado na mão pelos criminosos. Próximo à entrada do conjunto Viver Melhor, os bandidos foram encurralados, cercado pelos amigos do motorista e pegou-lhe uma pisa. Rapaz, se não é a chegada da polícia, esse camarada teria partido dessa para pior. Pegou-lhe uma pisa, quebrou o braço, toma, achei que foi pouco, quebrou cabeça, pega, quebrou um braço, várias escoriações na cabeça, nariz quebrado, dente quebrado e o mel descendo, sanguíneo descendo da cara desse desgraçado, desse bandido que estava aí tentando matar, esfaqueando pais de família, está dirigindo aí motorista de aplicativo. E que sirva de exemplo para os demais bandidos que gostam de assaltar aí motorista de aplicativo. A categoria já não tem mais paciência e o próximo que pegar terá o mesmo destino ou, quem sabe, algo pior. Foi a população que deu-lhe a pisa nesse camarada aí, bom se diga, lá na área do Monte das Oliveiras. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro, 28 de agosto. Movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada de ontem para hoje. Entretanto, de sábado para domingo, agitou um pouco mais no pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma pessoa também deu entrada vítima de facadas pelo corpo, 2 por atropelamento e um homem que acabou apanhando e apanhando muito, segundo as primeiras informações, após se meter em uma briga de bar ali na área do bairro da Cachoeirinha. Pronto, socorro, João Lúcio! No gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, deu entrada por volta de 19 horas da noite de ontem. Um homem vítima de facadas pelo corpo. Ele levou uma facada lá na área do conjunto Cidade Nova e depois foi levado ao pronto-socorro do Lúcio. Não se sabe quem foi que deu-lhe essa facada e nem tampouco por que deram essa facada na vítima. O fato é que ele passou por atendimento e está em estado grave. Só que agora já está estabilizado e graças aos anjos da vida, o pronto-socorro João Lúcio não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior. Ele chegou no bico do urubu, ele chegou, vai, não vai, mas graças aos anjos da vida, não é dessa vez que ele vai carimbar o passaporte desta para pior. Pronto, socorro para Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Walter! O Walter estava brigando. Era o Walter contra o Michel. Michel e Walter estavam brigando por Guerra 20 do Jornal da Manhã, na área da invasão ali para a área do bairro Nossa Senhora de Fátima Doce. Daí, Paulo Guerra, a briga tava na porrada, tava na peia. Um dava uma tapa, o outro dava outra. Isso após uma discussão durante uma bebedeira.
E aí o Walter, mais covarde, mau elemento, puxou a faca e enfiou no bucho do Michel. As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que populares ainda gritavam: olha a faca, Michel! Olha a faca, Michel! O Walter tá armado! Olha a faca, Michel! Michel nem deu bola e acabou levando uma violenta estocada na barriga. Daí ele foi levado na pronto-socorro Platão Araújo, onde chegou já no bico do urubu, mais pra lá do que pra cá. Rapidamente ele foi atendido, teve muita atenção por parte dos anjos da vida, que após trabalharem muito, conseguiram estabilizar. E o Michel não é dessa vez que vai dessa para pior. Foi tirado do bico do urubu e não é dessa vez que ele vai dessa para uma pior. Todo mundo fala, vou dessa para melhor, da melhor, quem é que quer ir? Todo mundo quer ficar por aqui mesmo e esse mesmo volta. Quis ficar aqui mesmo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, era por volta de 21h32 da noite passada. Ele levou uma violenta paulada na cabeça. Segundo as primeiras informações, ele estava bebendo na companhia de parentes no bairro de São José. Já havia, né, houve um almoço na casa lá da vítima. Todo mundo comeu aquele tambaqui, aquele duelo, né, 2 duelinhos daquele lá para mais ou menos 20 pessoas, com muita farinha, todo mundo comeu bem. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a bebedeira se estendeu até a tarde, ganhou também alta hora da noite. Daí houve um desentendimento e a vítima, o filho do dono da casa, acabou levando uma violenta paulada na cabeça. A arma usada no crime, uma perna manca 3x4 de aproximadamente 1,20 m. Mas foi uma lambada que muita gente disse que fez barulho, tipo de cabeça rachando. Ele deu entrada no pronto-socorro, foi muito bem atendido, logo depois foi transferido para o pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado. O estado dele requer cuidado. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Conforme a Rádio Difusora já informara nessa edição de um gravíssimo acidente de trânsito ocorrido no final da noite de ontem. Foi lá no bairro do Japim, quando Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um carro, né, como já foi colocado aqui no nosso noticioso, que um carro em alta velocidade, com restrição de roubo, acabou batendo em uma motocicleta. Nessa motocicleta estava o marido e a mulher grávida de 8 meses, né? E ela estava indo para a maternidade. Daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã vinham Corsa de cor preta de placa JWQ 6609. De acordo com a polícia, esse carro estava e está com restrição de roubo. As informações de testemunha é que ele vinha em alta velocidade e atingiu em cheio a motocicleta. As testemunhas populares que estavam na área, revoltados, atearam fogo no carro. O carro foi completamente queimado. A grávida, infelizmente, Cláudia Suzane de Araújo Tavares, 34 anos, morreu na hora, junto com o bebê que estava em sua barriga. O marido dela segue internado em estado grave. A vítima era mãe de 2 crianças, de mais 2 crianças, e infelizmente morreu aí na mão desse bandido do volante que estava dirigindo o Corsa. Não tivemos ainda acesso à identidade desse desgraçado, desse marginal, desse vagabundo, desse bandido que, dirigindo um carro roubado, matou uma grávida que era mãe de mais 2 crianças, e ele matou também o bebê que estava na barriga desta grávida. Profundamente lamentável essa morte ocorrida ontem lá na rua 5 de setembro, no bairro do Japim. Era uma festa de aniversário, tudo parecia tranquilo, a música estava boa, a comida era, né, tinha demais, era bem abundante, tinha muita comida, estava tudo muito arrumado no aniversário do André Queiroz,
líder comunitário do bairro Nossa Senhora de Fátima 1. Ele foi na festa de aniversário. O André foi assassinado durante a comemoração de seu aniversário. Tudo aconteceu na casa onde ele morava. Os assassinos invadiram a festa e o mataram com 3 tiros na cabeça. Não se sabe a motivação do crime. Até as primeiras informações dão conta de que a vítima não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e o crime ainda é um mistério. A polícia, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, já está trabalhando no caso. Peçadadas pelo corpo. Um homem teve as costas esticadas no terçado. Um terçado 128 amoladíssimo, afiado. A vítima levou várias peçadadas. A vítima era Alex Júnior Linhares, de 24 anos. Foi assassinado a golpes de terçado. Tudo aconteceu durante uma briga em um campo de futebol. Um rapaz conhecido como Gregory também foi ferido. Ele teve a mão decepada por uma motosserra durante a confusão. Na confusão tinha terçado, inchada, faca e uma motosserra. O resultado, uma morte, vários feridos, vários esticados à faca e um com a mão decepada na motosserra. Esse que teve a mão decepada está internado, o estado dele requer cuidado, perdeu muito sangue, é possível que ele passe dessa para pior. E o outro, o Alex Júnior Linhares, 24 anos, foi assassinado a golpes de terçado. Tudo aconteceu na comunidade Nossa Senhora de Fátima, durante um festejo. O pessoal estava lá no campo de futebol, daí houve a confusão. Foi muito pesado, muita faca, motosserra. Tá vendo? Para quem vai pra festa nessa época, pega a peçadada, pega a motosserra na mão, né? Era bom se acontecesse com todo mundo que fosse pra festa nessa época de pandemia. Motosserra nesses vagabundos que se aglomeram nas festas nos finais de semana. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite, madrugada e fim de semana. E o Pássaro da Noite! Sobrevoou a cidade e foi até uma festa clandestina no campo de futebol, onde um morreu e o outro perdeu a mão na motosserra estilo com tanta gasolina. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muitos também ficaram com problemas nos tímpanos, que a motosserra era daquela barulhenta. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h33 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h36 em Manaus. Esportes. Rafinha desembarcou na noite deste domingo em Porto Alegre. O lateral direito livre no mercado chega para assinar contrato de uma temporada com o Grêmio. A contratação foi fechada no sábado após uma reviravolta. O atacante Morato é o 5º reforço confirmado pelo Vasco para a temporada 2021. Antes dele chegaram o zagueiro Hernando, o lateral Zeca e o meia atacante Marquinhos Gabriel. O contrato de Morato com o Bragantino é válido até 9 de junho de 2022 e ele será emprestado até o Vasco com vínculo a vencer no fim da atual temporada. Placar jogo do final de semana. Campeonatos estaduais. Campeonato Carioca teve Portuguesa 3, Macaé 0. Nova Iguaçu 1, Botafogo 2. No Gaúcho uma goleada, Grêmio 4, Pelotas 0. No Paranaense o Curitiba venceu o Cascavel por 2-1. No Campeonato Catarinense, Figueirense 1, Chapecoense 0. No Pernambucano o Sport fez 2-0 no Central. No Campeonato
Amazonense JC 0, Amazonas 3. Principais resultados da Eurocopa. Cazaquistão 0, França 2. Albânia 0, Inglaterra 2. Kosovo 0, Suécia 3. Bulgária 0, Itália 2. Romênia 0, Alemanha só 1. Agora 6h38. Os próximos assuntos do Jornal da Manhã. Média móvel de mortes por Covid no Brasil bate novo recorde e chega a 2.598. Venda de kit Covid dispara e médicos alertam para efeitos colaterais graves. Mais de 100 milhões de crianças estão sem poder aprender a ler por causa da pandemia. Na Venezuela, Maduro quer trocar petróleo por vacina. Navio encalhado no canal de Suez volta a flutuar após 6 dias. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Voltamos em 2 minutos. Difusora FM 96,9. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. 6h41 em Manaus. Últimas notícias. A perda de espaço no comércio regional na última década fez o Brasil deixar de exportar 56,2 bilhões de dólares para a América do Sul nos últimos 10 anos. A conclusão consta em levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O Brasil registrou 1.605 mortes por Covid nas últimas 24 horas e totalizou neste domingo 312.299 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 2.598, um novo recorde desde o início da pandemia pelo 3º dia consecutivo. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 40%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. E a venda de remédios, o chamado kit Covid, dispara e médicos alertam para efeitos colaterais. Em São Paulo, o uso excessivo destes medicamentos pode ter provocado a morte de 3 pessoas. Outro paciente recebeu um fígado transplantado e está em recuperação e mais 4 pessoas estão na fila do transplante. A empresa farmacêutica chinesa Shenzhen Yaoxing Gentech vai produzir 60 milhões de doses da vacina russa contra o coronavírus Sputnik V, informou o Fundo Soberano Russo nesta segunda-feira, o qual financiou o desenvolvimento deste imunizante. Em um comunicado, o fundo especifica que estas doses permitirão vacinar mais de 30 milhões de pessoas. A produção comercial começará em maio. O navio cargueiro que encalhou e está bloqueando o canal de Suez no Egito há quase uma semana voltou a flutuar nesta segunda-feira, disse a Inchcape Shipping. Com isso, aumentam as esperanças de que a rota mais curta entre a Ásia e a Europa seja reaberta em breve. O Ever-Given de 400 metros de comprimento voltou a flutuar às 4:30 da manhã de hoje, segundo a Inchcape, um provedor global de serviços marítimos no Twitter. O vídeo postado nas redes sociais parecia indicar que o navio girou, abrindo espaço no canal. Outras imagens que não puderam ser checadas pela Reuters incluíam vivas e buzinas de navios soando em comemoração. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ofereceu neste domingo petróleo por vacinas contra a Covid em meio à nova onda da pandemia no país petroleiro e às sanções financeiras aplicadas pelos Estados Unidos. A Venezuela tem os navios petroleiros, tem clientes prontos para comprar petróleo de nós. Dedicaria parte da sua produção para garantir as vacinas de que precisa. Petróleo por vacinas, proclamou Maduro na TV pública. Saúde desviou 2 milhões de comprimidos de cloroquina para a Covid e programa de malária ficou sem estoque. Novos documentos mostram que o Ministério precisou fazer pedido urgente à Fiocruz. Pasta diz que produção nova foi para malária. A senadora Cátia Abreu, PP do Tocantins, chamou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, de marginal em uma resposta dura à acusação do chanceler de que a senadora teria defendido interesses da China durante um almoço entre os dois. Cátia disse que Ernesto insiste em viver à margem da boa diplomacia e à margem da verdade dos fatos e cobrou a demissão do ministro. A publicação do Ernesto foi um contra-ataque ao Senado após parlamentares da casa cobrarem publicamente sua demissão e uma tentativa de endossar a narrativa sustentada nos bastidores por aliados do chanceler sobre qual seria o motivo de sua fritura. De que sem ele no governo o caminho estaria livre para os asiáticos entrarem no mercado brasileiro no 5G.
A Caixa Econômica Federal iniciará nesta segunda-feira a atualização de dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem para quem nasceu em outubro. O aplicativo foi usado em 2020 por milhões de brasileiros para receber o auxílio emergencial e deve ser usado novamente este ano. Segundo a Caixa, a atualização não é obrigatória. Quem tiver direito ao auxílio ou a outro benefício social vai recebê-lo, mesmo se não tiver feito o procedimento. O ouvinte no aplicativo Mano faz uma indagação. Qual a fonte de notícias de vocês? Globo, Folha de São Paulo, Estadão? E diz mais, meu Deus, quanta desinformação. RNCM, se você tiver uma agência de notícia, mande informação para cá. As notas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2020, são divulgadas hoje por volta das 18 horas para todas as versões do exame, impresso, digital, reaplicação e Enem PPL. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, responsável pela prova, também deve anunciar quantos alunos tiraram 1000 na redação, a nota máxima, e quantos tiraram nota 0, entre outras estatísticas gerais dos candidatos. Várias décadas após realizar a histórica Conferência Mundial sobre Mulheres em 1975, a Cidade do México reabre suas portas nesta segunda-feira, 29 de março, para o Fórum Geração Igualdade sobre Direitos de Meninas e Mulheres e Igualdade de Gênero. Esta será a primeira etapa do evento, que culminará com o Fórum Geração Igualdade em Paris no final de junho. Dentre os participantes da conferência por internet está o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Várias pessoas ficaram feridas em um grande incêndio nesta segunda-feira em uma das maiores refinarias da Indonésia, anunciou a Agência de Gestão de Catástrofes. Os bombeiros tentavam controlar as chamas da refinaria de Balongan, oeste da ilha de Java, a 200 quilômetros da capital, Jakarta. Um dos julgamentos mais importantes da história recente dos Estados Unidos tem início nesta segunda-feira, após um longo e complexo processo de seleção do júri. Derek Chauvin, o policial branco que provocou em maio do ano passado a morte do cidadão afro-americano George Floyd, ao se ajoelhar sobre seu pescoço durante 9 minutos, começará finalmente a ser julgado em Minneapolis, no norte dos Estados Unidos. Dezenas de pessoas morreram em um importante ataque jihadista desde a última quarta-feira em Palma, nordeste de Moçambique, anunciou o governo neste domingo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, condenaram neste domingo a repressão violenta às manifestações em Mianmar, que deixou 107 mortos apenas ontem. A União Europeia também condenou o que considerou uma escalada inaceitável da violência, um caminho sem sentido escolhido pela junta militar birmanesa. A crise global de Covid-19 impediu que 100 milhões de crianças a mais aprendessem a ler no último ano letivo. Com as medidas de prevenção da pandemia e fechamento de escolas, o número total de alunos nessa condição foi de 584 milhões no mundo em 2020. Um aumento de mais de 20% que ameaça ganhos das últimas 2 décadas feitos na educação. Um estudo do Banco Mundial revela que mais de 7 em cada 10 alunos latino-americanos e caribenhos do ensino fundamental, por exemplo, não conseguem compreender um terço de grau de dificuldade moderada. Nesta segunda-feira, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, está reunindo ministros da educação de todo o mundo para debater a crise. Os principais jornais do país chegam às bancas com estes destaques de capa hoje. O Globo do Rio de Janeiro. Após tweet sobre Cátia Abreu, Ernesto Araújo é chamado de mentiroso e bandido por senadores. A Folha de São Paulo. Insatisfeitos com Bolsonaro, militares articulam alternativa para eleições de 2022. O Estado de São Paulo. Centrão e empresários dão ultimato a Bolsonaro em meio às crises no país. A Crítica, Manaus. Reflexos da segunda onda. Comércio se prepara para a pior Páscoa. O Valor Econômico. Parlamentares cobram explicações de Bolsonaro sobre contabilidade criativa no orçamento. Na capital da República, o Correio Brasiliense estampa. Democrata chama Bolsonaro de genocida e fala em intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Estado de Minas.
Governo federal desvia 2 milhões de comprimidos de cloroquina para a Covid e desfalca a malária. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco ultrapassa a marca de 12 mil mortes pela Covid. Já são 344.177 casos confirmados. Fortaleza Diário do Nordeste. Missão Velha e Martinópole devem ter novas eleições. Outros municípios do Ceará estão sob impasse. Porto Alegre, 0 hora. Com um mês de lockdown, Araraquara vê caso de Covid diminuir em 58%. O prefeito é ameaçado de morte. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.